Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida. Que prazer estar aqui com você mais uma semana. Estamos entrando agora na lição de número 8 e como já disse, um prazer que você possa estar aqui, seja no conforto da sua casa, seja no seu carro, em uma viagem, seja ouvindo em algum outro momento. Mas o importante é que você está aqui com a gente para aprender um pouquinho mais, assim como eu e todos aqueles que estão aqui. Falando nisso, todos aqueles que estão aqui, hoje estamos com a mesa cheia, a casa cheia. É um prazer estar com vocês também, a Renata, William, Donizete. Que ótimo que vocês estejam aqui e creio que, quanto mais cabeças pensando, como estudamos semana passada, numa mesma unidade, numa mesma fé, chegaremos em um lugar muito mais proveitoso. Para que a gente possa, então, começar a abrir a Bíblia, começar nossa recapitulação, nosso estudo aqui, vamos fazer uma oração? Você pode fazer, Renata, pra gente? Sim. Pedindo o Espírito Santo entre nós? Fechemos nossos olhos. Querido Deus e amado Pai, nós estamos, Senhor, eu e os meus irmãos na sua presença, para poder aprender mais da sua palavra, abrir o nosso coração e o nosso entendimento para as coisas que serão conversadas aqui. Que as pessoas que estejam nos ouvindo, que vão nos assistir ao vivo ou futuramente, elas também possam aprender mais da sua palavra e ter a vontade de moldar o seu coração a partir da sua verdade. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém. Bom, então vamos lá. Esta semana nós vamos estudar ainda no capítulo 4, só que agora nós vamos estudar a partir do versículo 17 até o 30, 32 ali. A semana passada, como eu disse, nós estávamos falando de unidade. Só que tem um detalhe, Donizete. Unidade, ela não necessariamente pode ser para algo bom, certo? Nós estamos falando da unidade da igreja, cabeça é Cristo, beleza. Mas um grupo de pessoas também pode se unir para fazer uma coisa que é ruim, certo? Sim. Dá para fazer uma coisa que é ruim. Mas Paulo agora ele vai trazer uma unidade e até o título fala de santidade. Vamos por partes. O que é ser santo? Ser santo é não cometer pecados, é virar um cano? O que é essa santidade que ele está falando aqui? Antes da gente começar a entrar nesses versículos, o que a gente pode pensar aí, Donizete? Bom, ser santo, né, é uma coisa muito boa. A pessoa ser santa, né? Agora, a gente vê aqui o apóstolo Paulo, ele tentando fazer, né, do povo de Efésio um povo assim, um povo santo. Irmãos, e como ele lutou com aquele povo, para fazer aquele povo santo. Então, a gente vê que ser santo não é fácil, não é? A gente ser santo não é fácil, mas também não é difícil. Quando a pessoa é moldada por Jesus Cristo, quando ele busca em si o Espírito Santo, com certeza ele vai adquirir essa qualidade de santo. Porque na lição anterior, na lição número 6, número 7, Jesus falou que todo aquele que tem o Espírito Santo, justamente o irmão de Jesus, o Tiago, ele disse, se você quer conhecimento, quer sabedoria, peça a quem? Peça a Deus. E Deus, ele pode nos dar a santificação. Quando Jesus ele morreu lá na cruz do Calvário, ele trouxe tudo isso para nós. Uma santidade. Aí basta a gente querer ou não. É como o irmão acabou de falar. Você numa turminha aí, você pode estar fazendo o que é bom e fazendo o que é ruim. Logo, isso começa com a Igreja de Deus. A Igreja de Deus ela é excelente para esse tipo de coisa. Quando você está em comunhão, hoje mesmo eu ainda falei com os irmãos a respeito disso. Como é bom você estar em unidade com os irmãos e juntamente na comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê a bondade de Jesus, a bondade juntamente com Paulo, quando ele foi em busca do povo de Efésio e também dos gentios. A única coisa que Paulo mais queria é que aquele povo se tornasse santo e fiéis assim, santificado como é santo
o nosso Pai que está no céu. Amém. Mas e aí, Renata? Quando a gente fala de santidade, então, e começa esse processo que a gente chama de processo de santificação, existe alguma mudança que é visível tanto aos que são da igreja quanto àqueles que são de fora? Dá pra ver alguma diferença ou, sei lá, é algo assim que é sutil e nós só vamos descobrir no céu? Com certeza é possível, né? A vida moldada em Cristo é a gente ter a mente de Cristo em nós, né? E as nossas atitudes, né? A nossa forma de lidar, a nossa forma de falar, ela é perceptível a todos que estão à nossa volta. Então, não é uma coisa que a gente vai descobrir só na eternidade, né? Aqui mesmo as pessoas conseguiram ver, né? Tem uma frase que diz que a Bíblia que muitos lerão serão a nossa própria vida. Então, isso será visto assim claramente, né? Na mudança de vida que a gente vai ter. Uhum. Será que você tem algum exemplo assim, William, nesse sentido? Que a pessoa falou assim, nossa, aquele cara tem uma coisa diferente, ou você viu alguém alguma coisa diferente, você falou assim, poxa, aquilo lá é legal, algo que a gente possa olhar assim? Então, a lição, ela até vem falando para nós, já introduzindo um pouco, sobre a roupa, né? A gente vai estudar um pouco. No contexto antigo, a mudança de roupa era algo muito perceptível, porque eles não trocavam de roupa como a gente troca. A gente for ali agora trocar de roupa, ninguém vai se importar tanto. Mas no contexto antigo, a mudança de roupa era algo muito perceptível. Então, era algo que significava uma coisa diferente, uma mudança realmente. Né? A gente vê a história de José, por exemplo. A cada momento que José trocava de sua túnica, significava uma mudança na vida dele. E na nossa vida, uma mudança, ela tem que ser dessa forma, perceptível. O modo que a gente troca de roupa, as pessoas têm que perceber. Então, o nosso modo de ser, né, Paulo ele adverte sobre o comportamento cristão, ele tem que ser perceptível. O cristão, como Paulo diz, tem que ser manso, humilde, e essas coisas as pessoas percebem, né? Você só demonstra mansidão quando em um momento que você precisa demonstrar mansidão. Em um momento de raiva, de estresse, aí você vai demonstrar mansidão. E as pessoas vão perceber isso. Se você for junto com um grupo que está demonstrando raiva, você vai ser só mais um. Mas se você vai no contrário, que é o ser santo, né, ser separado, você ir ao contrário daquilo que o mundo demonstra, aí as pessoas percebem. Então, uma característica do cristão tem que ser diferente. Então vamos lá, vamos começar a entrar aqui. A partir do versículo 17, Paulo vai dizer o seguinte, ele fala assim, ó: isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo tornado-se insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas, Donizete, seguindo a tradição aqui, os gentios somos nós. Eu, você, porque a gente não é de origem judaica. O que Paulo estava querendo dizer nesse sentido aqui, então? Ele estava reclamando da gente? O que era aqui? O que ele quis dizer nesses primeiros versos? Bom, é engraçado que se a gente for aplicar isso na nossa vida hoje, graças a Deus que a gente faz parte da família de Deus. Mas a gente tem muitos amigos, né? Muitos amigos hoje que ainda não faz parte da família de Deus. O que o Paulo estava querendo dizer no tempo lá dos Efésios é que lá também existia amigo dos Efésios que não fazia parte da família de Deus. Mas isso não quer dizer que a gente tem que excluir esses amigos. Só não podemos viver a vida que eles viviam. Então, o que o Paulo estava tentando deixar bem claro para o pessoal da época dele e também para nós hoje, que a gente vai ter essas companhias na nossa vida. Porque como que você vai ajudar uma pessoa a ir aos pés de Cristo se você não estiver vivendo com eles? Mas não fazer o quê? Aquilo que eles fazem. Então era esse o conselho de Paulo para os Efésios. Com certeza, pelo que a gente lê em Efésios, alguns dos irmãos estavam se contaminando com as mesmas desgraças que tinham os gentios. Não é? As mesmas desgraças que eles tinham. Então, o que o Paulo estava querendo prevenir, que as pessoas que estão em Cristo Jesus, eles têm que se tornar novas criaturas. Né? Eu me lembro de uma frase de Colossenses que eu demorei mais de 20 anos para compreender aquela frase. Que Jesus diz assim, olha, que ninguém vos julgue
por causa de comida, por causa de bebida, de luas de festa, ou dias de sábado, porque isso são tudo sombra das coisas que passaram. Então, o cristão, quando ele se torna um cristão santificado, ele vai excluir aquilo que não faz parte dos mandamentos de Deus, das leis de Deus, dos costumes cristãos. Então, o conselho de Paulo para não misturar com os gentios era nessa situação, não misturar com os costumes deles. Porque imagina eu, por exemplo, faço parte de uma sociedade lá no Recreio que, nossa, ali em redor da minha casa tem gente de tudo enquanto é qualidade. No meu trabalho com muita gente, todo mundo tem um jeito social de viver. Então, a minha conduta é dar exemplo como verdadeiro cristão no meio deles, não se misturar com as mesmas coisas que eles praticam. Uma coisa interessante que ele fala aqui é a questão da vaidade dos pensamentos. Mas não é isso que a gente escuta do mundo. Porque o mundo sempre fala pra gente assim, Renata, não, você tem que seguir o seu coração, faça a sua vontade, faça do seu jeito. O que o Paulo fala não vai meio que contra isso? E agora? É isso que é passado pra gente, né? Siga o seu coração, é importante você ser feliz, é um engano, né? É totalmente um engano que o mundo traz pra gente. E Paulo, na verdade, ele fala que quando a gente vai ter essa mudança, ele dá 3 passos pra gente poder conseguir essa transformação, né? Essa santificação, estar mais próximo e embutir a mente de Cristo em nós, né? Ele diz que o que a gente precisa fazer, uma das primeiras coisas, é deixar de lado o que era antigo. Se afastar daquilo que fazia. A velha vida ficou para trás. A velha vida ficou para trás, né? A gente experimentar a renovação interior, a renovação no espírito, né? E se revestir de um novo padrão de vida, que é um padrão de vida totalmente moldado na justiça e nos procedimentos da verdade. Olha que legal. Então, essa ideia de querer fazer o que a gente quer não é uma ideia muito correta, né? Se a gente pudesse, se a gente pudesse pegar, quem sabe aqui, William, falando da última lição, que falava da unidade, Paulo comparando com o corpo, falando que Cristo é o cabeça, será que a gente pode fazer uma junção das duas? Então, assim, todos nós somos diferentes, todos nós pensamos de maneiras diferentes, nós temos ideias diferentes, nós agimos de maneiras diferentes. Às vezes nós fazemos as mesmas coisas do dia a dia de maneiras diferentes. Mas Paulo aqui não está falando dessas coisas. Quando ele fala vaidade de pensamento, ele está pensando assim, ele está falando mais aqui, olha que legal, a vaidade é um pecado que ela é baseada no orgulho, né, nas coisas que a gente quer fazer. Será que a gente pode pensar nesse sentido, então? Se Cristo é o cabeça, então será que as ideias, a minha vida tem que ser a vida do jeito que ele quer? É isso? O próprio Paulo fala para nós que nós temos que ser imitadores dele, como assim ele foi de Cristo. A gente tem que imitar Cristo, basicamente, deixar ele conduzir. Ele é a cabeça. O que conduz o nosso corpo é a cabeça, né? Sem uma cabeça não tem um corpo. Não é possível mover os membros. Então, Cristo é a cabeça. É ele quem direciona a igreja. Ele já deixou tudo claro e escrito para nós aquilo que deveria ser feito. Então, e sobre essa mudança, né, de vida que a gente tem que ter, é impossível você conhecer a Cristo e continuar sendo a mesma pessoa. Então, o cristão, né, lá na advertência que Paulo faz aos Efésios, está falando sobre essa vaidade, os pecados sexuais que estavam acontecendo, porque eles não estavam se aproximando de Cristo. Né? Uma lição anterior Ellen White fala para nós que quanto mais próximo de Cristo, mais nós percebemos as nossas imperfeições. Ou seja, quanto mais longe, mais eu me encho de mim mesmo. Ou seja, mais eu tenho a minha vaidade no meu pensamento, mais eu sigo os meus próprios... E aí, como ele fala, vai se tornando insensível, né? Exatamente, é sobre essa insensibilidade. Não estavam mais ouvindo a voz do Espírito, né? Estavam se afastando de Cristo e fazendo sua própria vontade. Então, estavam se afastando de Cristo. E Paulo está advertindo eles. Vocês estão se afastando de Cristo, volte para Cristo, né? E aí, Paulo agora, ele vai começar a partir do versículo 20, falar o que a gente tem que fazer, então. E ele diz assim, ó, primeira coisa, não foi assim que aprendeste de Cristo, tá? Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus.
no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. William, você tinha comentado de coisas de roupa. Esses versos comentam um pouco sobre essa questão da roupa. Por que Paulo usa esse exemplo? Porque ele acabou de sair do corpo e agora ele está falando de roupa. Porque no contexto dele, a mudança de roupa era algo, significava alguma coisa. Como eu disse para nós hoje, trocar de roupa não significa muita coisa. Mas no contexto de Paulo e do contexto que ele vivia, a mudança de roupa era algo importante. Se a gente trazer para o nosso contexto hoje, nós também temos mudanças, né? Mudar de casa, por exemplo. Toda vez que a gente muda de casa, é um sacrifício, né? Para quem já mudou. Você tem que organizar muitas coisas, é cansativo. Só que é perceptível também, você está mudando de uma casa. Então, naquele contexto, se você mudasse de roupa, significava que você está mudando alguma coisa. Era perceptível. E é interessante que Paulo fala nesses versos, uma palavrinha que a lição vai trazendo, né? Você não aprende sobre Cristo, você aprende de Cristo. Você não está indo lá numa escola aprendendo sobre Cristo, como foi a vida de Cristo, quem foi Cristo. Você está aprendendo do próprio Cristo. É Ele que está ensinando, como o irmão falou. Cristo é a cabeça. É Ele que está conduzindo. Então é Ele que está ensinando, é Ele que está conduzindo a todas as coisas. Então a gente não está aprendendo sobre Cristo, quem foi Cristo. A gente está aprendendo do próprio Cristo aquilo que deve ser feito. E Paulo, inspirado por ele, escreveu os conselhos para nós sobre essa vida moldada. Ou seja, se é moldada é porque estava de um jeito e precisou fazer de outro. Ou seja, precisou refazer. Sim. Mas, Renata, aprender de Cristo. Eu até entendo que talvez para alguns judeus que ainda moravam lá em Éfeso, talvez eles até tivessem visto e conversado com Cristo. Mas eu estou há 2000 e poucos anos para frente de Cristo. Eu não vi Cristo pessoalmente. Como é que eu posso aprender de Cristo, então? Eu não vi Ele. Todos os dias pelo Espírito. É a nossa conexão com Ele diária que faz essa transformação, né? É igual o irmão estava falando, William, né? Não é só o ouvir falar de Cristo. É ser instruído por Cristo através da nossa comunhão diária. É o famoso batismo do Espírito Santo todos os dias. É assim que a gente aprende de Cristo. É assim que a gente tem a transformação, né? A gente não tem ele pessoalmente, a gente não tem esse prazer, esse privilégio, mas a gente tem o Espírito Santo todos os dias conosco, e a gente acredita na ressurreição desse Cristo vivo que está conosco ainda hoje. Mas aí, Donizete, se eu vou começar a santificação, então agora eu vou receber o Espírito. Recebi o Espírito. Recebi agora, amanhã eu já estou 100%? É assim que funciona? É igual entrar no banheiro, entra sujo, lavou ali, acabou. É assim que funciona? Vocês estavam falando da roupagem, então quantas vezes a gente troca de roupa no ano? Ou a gente fica com a roupa o ano inteiro? Como é que é? Você troca ou não troca? Você toma o banho ou não toma? Você vai trocar de roupa ou não vai? Então, no sentido espiritual, quando Paulo disse da roupagem, que você tem que trocar de roupa, esse conselho que ele dá para a gente também dá para o pessoal lá de Efésio, é que ele estava falando no sentido espiritual. Dá para você sentir que ele estava falando no sentido espiritual. Nós falamos do velho homem e também da velha roupa. A velha roupa ela tem que ser o quê? Trocado. O que ele queria dizer é a conduta do ser humano, como uma troca de roupa. Então, o processo recebido pelo Espírito Santo é um pouquinho de cada vez por dia. O mesmo se diz, vamos supor, nós estamos aqui num quartinho fechado, escuro, dormindo, e em pleno meio-dia alguém vai e abre a janela. Qual é o impacto que a gente tem de receber aquele resplendor do sol no nosso rosto? Machuca você né? vai gostar? Então, eu trabalho muito com pessoal aí no trabalho missionário, muitas pessoas estudam comigo, então eu sempre explico para ele, a luz de Deus, ela é uma luz que ela vai penetrando no coração da pessoa aos pouquinhos. O Espírito Santo também é a mesma coisa, ele não vem e rega a pessoa de uma vez, não. Tem umas pessoas que falam, se você estudar mais, os crentes ficam tudo doido porque estudam demais. Não, Deus já tem a medida certa para cada ser humano nessa vida.
E o Espírito Santo também, ele vem na medida certa. Hoje, quando eu olho para trás na minha vida, hoje ainda estava falando na lição da escola sabatina, o quanto que eu sou agradecido por Deus. Como que Deus foi arraigando os poucos do Espírito Santo e do Espírito que eu tenho hoje. Então, o Espírito é dado para a gente, como também foi dado para os Efésios, aos pouquinhos. Hoje, por exemplo, se você chega numa pessoa e descarrega um monte de coisa nele de uma vez, o que vai acontecer? Não quero estudar com você não, você está ficando louco. A pessoa tem os costumes dela. Então, a mesma coisa é o Espírito de Deus, ele é regado aos pouquinhos, né? Cada dia, como a irmãzinha acabou de dizer, né, você tem o batismo do Espírito Santo todo dia de manhã com Deus. Na hora de deitar, por exemplo, você tem aquela plenitude do Espírito Santo na tua vida. Senhor, por favor, me rega com ele, porque sem ele eu não sou nada. Por exemplo, ao meio-dia, né, assim como fez Daniel. Pelo menos 3 vezes no dia você quer o poder do Espírito Santo na sua vida. Geralmente você vai conseguir, porque Deus é Pai. E aqui ele diz assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu te lançarei fora. Então basta o quê? Pedir, né? Quando o irmão de Jesus disse, né? Tiago disse, olha, se você quer conhecimento, se você quer sabedoria, se você quer uma fé maior, peça a quem? Peça a Deus. E assim somos nós. Uhum. E aí, Paulo agora ele vai começar, a partir do versículo 25, falar um pouco sobre a mudança. O que tem que mudar? A gente tem em Gálatas, né, Gálatas no capítulo 5, tem um trecho muito conhecido que são as obras da carne e a obra do Espírito. Mas aqui, Paulo ele vai falar especialmente para os Efésios. O que tinha que parar de acontecer? E olha só que legal. Ele começa falando o seguinte, versículo 25 do capítulo 4. Por isso, e olha que interessante, a primeira coisa que ele fala aqui para os Efésios é: deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. E o 29 fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Renata, ele falou 2 vezes, tem alguns conselhos, mas 2 versículos especial ele fala sobre a linguagem, sobre falar. Por que Paulo dá tanta ênfase para o que a gente fala? Porque a comunicação ela é tudo, né? Tanto no passado como hoje. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente fala. Ele adverte muito para a gente falar sempre a verdade, para a gente não correr o risco de ofender, magoar os irmãos, né? E prejudicar essa unidade. E se por um acaso isso acontecer, a gente não deixar que esse pecado vá à frente. Se vier a ira, né, na hora do momento de falar, que a gente é bem instruído a não falar sempre a verdade para poder manter a unidade, mas caso vir, não deixar que esse pecado aumente. Uhum. E aí, William, a Renata até falou aqui agora, falou de ira. Então, quer dizer que eu não posso ficar com raiva, é isso? Então tô lascado, porque toda vez que eu vou dirigir aqui na cidade da gente, o povinho parece que não segue muito as regras de trânsito. Isso me tira do sério, Donizete, um tanto. Então, toda vez que eu fico com raiva, eu tô pecando? É isso que Paulo tá falando aqui? Na verdade, não. A gente tem que tomar cuidado com as consequências dessa raiva. Então, a gente tem que tomar cuidado com as consequências dessa ira. Você citou o exemplo do trânsito. Vamos supor que você está lá no seu trânsito, dirigindo, alguém bate no seu carro. Você não conhece a pessoa que está do outro lado. Vamos supor que você se ira, vai tirar satisfação, você não conhece a pessoa, ela simplesmente desce do carro com uma arma e atira em você. A consequência da sua ira foi essa. Vamos supor que se você não tivesse se irado, tivesse dado ali a mansidão, fruto do Espírito, tivesse ficado manso e tranquilo, a chance daquilo acontecer com você teria sido muito menor. Então a gente tem que tomar cuidado com a consequência daquela ira. E um importante que Paulo fala, que falar a verdade não é uma desculpa para você ser agressivo. Que muitas das vezes a gente se enche e fala assim, eu tô falando a verdade, por isso eu tô sendo sincero, tenho que atacar todo mundo porque eu sou sincero. Eu não levo desaforo pra casa. Não levo desaforo pra casa, exatamente. Só que Paulo tá falando assim, ó, não é uma desculpa para você atacar as pessoas, não é uma desculpa para você magoar as pessoas. Ele próprio vem falar sobre o fruto do Espírito, em Gálatas, ele vem falar que é ser manso, humilde,
Então não é para você usar isso como uma desculpa para atacar as pessoas, mas é preciso falar sempre a verdade, de forma mansa e tranquila. Eu vi que você quer falar, fala Quando aí. se trata da mentira, né, a gente... Puxa vida, é uma coisa difícil demais você falar sobre a mentira. Mas eu vejo o tom que o apóstolo Paulo fala no livro de Efésios sobre a mentira, é que não importa o lugar que você esteja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e os seus anjos da guarda está presente. Então, ao abrir da boca, você está falando na presença santíssima desse ser celeste, que merece ser muito respeitado. Eu posso até enganar os irmãos que estão aqui comigo, com as minhas mentiras. Às vezes estou com raiva da irmã, e ela não, eu estou e ela não sabe. Então, você pode enganar o mundo inteiro, mas de Deus você não vai conseguir. Então, o conselho que o apóstolo Paulo, quando ele disse a respeito de você não mentir, tá? É porque você, como um cristão, está na presença de Deus. Agora, eu acho o seguinte, enquanto você está no Espírito, enquanto você está no poder de Deus, quando você está na graça de Jesus, vivendo aquela influência, poxa, você tem tudo. A partir do momento que você começa a mentir, então eu posso sentir o Espírito Santo se retirando da gente aos poucos. Que é uma tristeza maior você ficar sem o Espírito Santo, porque a palavra de Deus deixa bem claro, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, o que o apóstolo Paulo não queria para os Efésios e nem quer para a gente, é isso. É a separação nossa com o Espírito Santo. Então ele aconselhava o apóstolo Paulo, os Efésios e a nós também, a não mentir, a não se irar. Como que eu sendo um cristão, né? Eu vou ficar bravo, vou ficar irado. O que as pessoas vão ver em mim? Não é? Então eu lembro do hino da irmã Shirley, né? Eu visitava a irmã Shirley muito, somente quando ela morava aqui no aeroporto. Ela cantava mais semelhante a Jesus. Hoje nós estávamos fazendo um pequeno trabalho missionário. Davi a experiência da menina, uma pequena menina de rua, e nas ruas de Londres ela viu uma imagem de Jesus, né? E ela olhando para aquela imagem, ela disse, meu Deus, Jesus é tão bonito e eu vou querer ser semelhante. Então ela começou com a cabeça, com o cabelinho, né? Se ajeitar o cabelinho daqui e dali para ser mais semelhante a Jesus. Depois ela arranjou o rostinho, porque estava tudo sujo, foi no tanque da praça e ali ela lavou o rostinho, olhou para Jesus e ela estava cada vez mais bonita, até se completar o corpo inteiro. E as pessoas que passavam, mas como que essa menina ficou bonita desse tanto? Tá? E assim é o nosso comportamento. Se a gente, cada dia, se ajeitar um pouquinho para ser mais semelhante a Jesus, com certeza, jamais o Espírito Santo vai arredar da gente. E muitas das coisas que a gente não fazia quando não éramos santificados, com a santificação em Cristo Jesus, nós vamos fazer muito mais obras do que as obras que nós imaginamos fazer. Porque Jesus é que nos dá o poder. Então será que a gente pode falar, Renata, que toda vez que a gente faz uma coisa dessas, a gente vai se afastando de Deus, nós estamos dando lugar ao diabo? É isso que ele está falando aqui? Com certeza. Sim, com é isso certeza. mesmo. Tem um momento aqui da lição que fala assim, ó, o Espírito Santo vive em contato tão estreito conosco que as nossas ações o afetam. Então, o Espírito Santo, ele vive em nós, né? Amém. Então, se a gente se afasta, a gente realmente está dando margem para o inimigo. É, a né? mentira, a ira. E a gente entristece o Você Espírito está Santo. dando lugar para o inimigo. Dando lugar E para isso o não inimigo. deve acontecer conosco de maneira nenhuma. Né? Porque nós não pertencemos ao inimigo. Nós pertencemos a Deus, a Jesus Cristo, que nos comprou com um preço muito alto, seu próprio sangue. Né? O versículo 30, William, ele vai terminar, e a gente também, infelizmente, já vai ter que terminar, que falta 5 minutos. A gente até deu uma acelerada aqui para poder acompanhar, mas a gente já vai terminar. Ele fala justamente o seguinte, olha que eu acho isso muito forte. Paulo fala o seguinte, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E aí ele vai pedir no versículo 31, né? Ele fecha no 31 e 32, mas o especial é o 30, que ele fala assim no 31.
longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, blasfêmias e, bem assim, toda malícia. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, toda vez que a gente faz uma coisa de errado, William, toda vez que a gente peca, digamos assim, a gente se ira contra um irmão. E lembrando que a ira aqui não é sentir raiva, né, Donizete? A ira, a Bíblia ela faz essa definição entre a diferença de irar-se, o homem irado, e o homem iracundo. O homem irado é um homem com raiva. Com raiva todo mundo fica. Bateu o pé no cantinho da mesa, fica bravo. Tomou uma fechada no trânsito, fica bravo. Aconteceu uma coisa, fica bravo. Mas o iracundo é o que a gente chama hoje de emburrado. É aquele cara que fica com a cara fechada, Como que tem? que não esquece, ele não esquece. Ele fica maquinando mal contra os outros, sabe? Ixi. A William fez uma coisa ruim, então eu vou ficar esperando a hora que ele pisar A na bola, oportunidade pra- que aí eu vou jogar na cara dele. Ah, agora foi. E essa definição. Então, toda vez que eu faço uma coisa dessa, eu me iro, fico iracundo contra um irmão, quando eu minto, quando eu estou entristecendo o Espírito Santo. Qual que é a grande consequência de entristecer o Espírito Santo para nossa vida? É você se afastar dele. É você deixar de ouvir, se tornar insensível. Como Paulo estava advertindo aos cristãos de Efésios. Eles estavam dentro da igreja, cultuando a Deus, mas ao mesmo tempo estavam longe. Estavam deixando de ouvir a voz do Espírito Santo. Então Paulo está falando, não entristece não o Espírito Santo não. Te dando conselho para não entristecer o Espírito Santo. E dessa exortação que ele faz, dessas advertências, algumas delas têm a ver com a nossa língua. Né? Em Provérbios fala que o dom da vida e da morte está na língua. Eu até anotei aqui, acho que é Provérbios 18, 21. Eu não Exatamente. lembro se é exatamente esse, mas eu acho que é Provérbios 18, 21, porque eu anotei aqui na minha lição. Exatamente. Então acontece que a nossa língua ela tem um grande poder, seja para o mal, né, para a vida, seja para o mal, como para a morte ou como para a vida. Então a gente tem que tomar cuidado, porque toda vez que a gente peca, principalmente com a nossa língua, a gente está entristecendo o nosso Espírito Santo. E a cada vez que a gente entristece, vai calejando, cada vez que a gente vai pecando e a gente não se arrepende daquele pecado, o Espírito Santo vai se afastando. A gente deixa de ouvir a voz do Espírito Santo. E isso é uma coisa muito perigosa, porque o Espírito Santo tem a sua função. Uma coisa muito importante, porque se a salvação, o plano da salvação tivesse acabado lá na cruz, não era necessário o Espírito Santo ser enviado a nós. Então, ou seja, se o Espírito Santo foi enviado para continuar o trabalho da salvação, é que ele tem a sua função extremamente importante, é continuar a nossa salvação. Como já foi dito pelos irmãos, não é uma mudança assim, do nada. É uma mudança diária, né? Ou seja, todos os dias o Espírito Santo trabalhando em você. Não é que ele trabalhou uma vez e nunca mais vai trabalhar. Ele vai continuar trabalhando. E se você vai entristecendo ele, você vai deixando de ouvir, você corre o risco de pecar contra o Espírito Santo e perder a sua salvação. Então, Donizete, tem como a gente estar dentro da igreja, como ele falou, fazendo tudo, cantando, dando dízimo, vindo no sábado, e mesmo assim tá longe de Deus? Irmão, são 60 anos de igreja que eu tenho. O que eu tenho visto disso aí, você nem queira imaginar. Pessoas que, mesmo estando ali na presença de Deus, como o próprio Espírito Santo nos diz, você vê só o quê? A cara. Jesus diz, mas o coração está longe de mim. A gente cansa de ver isso na igreja. Agora, o exemplo, essa lição é para nós, tá? Essa lição é para nós. Hoje, por exemplo, toda vez o irmão William me conhece, eu tento passar para a igreja que a gente, né, como diz a lição também, a gente faz parte do mesmo corpo. E ensina os irmãos quase todos os sábados a olhar uns para com os outros com os olhos da fé. Aquilo que você não quer para você, você não deve desejar isso para os outros. Então, quando você olha para a pessoa com os olhos da fé, com os olhos do amor, então você vai evitar muita coisa dentro da igreja. Tá? Hoje eu ainda falei, eu fico imaginando o dia que a gente estiver diante do tribunal de Deus, né? Lá no céu, junto àquela mesona que Jesus tem preparado para a gente ali,
Aí você olha em torno daquele mar de pessoas, vamos dizer, vestido de branco, com palma nas mãos, como diz a palavra de Deus. Ali você não vai ver nenhum diferente do outro. Todos são igual. Você pode ter até mais alguma pedrinha na sua coroa, mas na igualdade Jesus trata todo mundo do mesmo patamar. E assim deve ser a gente aqui em Riba da Terra. Olhar para os irmãos, olhar uns para com os outros com os olhos da fé. E ali você saber perdoar. A lição falou muito de perdão hoje. Quando você perdoa, não há lugar para Satanás. Então esse rancor, o Concílio de Paulo, que esse rancor, essa ira que vive dentro da gente, a gente deixando que o inimigo domine, isso tem que ser dominado por Deus e pelo Espírito Santo. Não deixar que o diabo tome conta da vida da gente. Porque Jesus, ele é muito mais do que nós imaginamos. E para fechar, Renata, como é que a gente faz então para cada dia se tornar uma pessoa mais parecida com Jesus? Eu acredito que para a gente ser moldado por Ele, ter a mente dele embutida em nós, é oração, é jejum, é a comunhão matinal, é o primeiro pensamento do dia, é acordar e elevar o nosso pensamento ao Senhor, agradecendo pela vida e já estando nos primeiros momentos do nosso dia com Ele. Eu costumo brincar lá em casa que você não pode sair de casa sem renovar o seguro de vida, né? Se o seu seguro venceu hoje, você bateu o carro amanhã, o seguro não vai cobrir. Então eu renovo, meu primeiro pensamento do dia é a renovação do meu seguro com Jesus Cristo e pedindo para Ele a renovação do Espírito Santo no meu coração e de todos que estão próximos a gente. Eu vivi muitos anos na Igreja Central. Então o pessoal até hoje me lembra da minha expressão na Igreja Central, que eu não desço da cama sem renovar o seu seguro? Sem estar na presença de Deus. Não desço, não. Se eu quero descer, a superstição é descer com o pé direito. Não, a minha superstição é falar com Jesus antes de descer para cair nesse mundo nosso aí. Porque você vai encontrar... É muito bom, né? Quando a gente tem a consciência de que acordou, o primeiro pensamento já... É Deus, é Jesus. Eu tenho o meu cantinho lá no sofá, mas vai ser cantinho gostoso para lá, não é? É com Deus. Deus em primeiro lugar. Né? Sem Deus, sem nada. William, você pode fazer uma oração final para a gente, então, agradecendo os momentos que passamos? Vamos orar, fechamos nossos olhos. Senhor nosso Deus, graças te damos por ter nos reunido aqui para falar da sua palavra, do seu amor. Que essa mensagem possa alcançar as pessoas que precisam ouvir de ti. Senhor Deus. Que a cada dia, Senhor, o Senhor possa enviar seu Santo Espírito a cada pessoa que estiver nos ouvindo, cada pessoa que estiver aqui, para que ela possa ser trabalhada pelo Espírito, cada vez mais se aproximar de Cristo e ser cada vez mais parecido com Ele. Amém. Que a cada dia nós possamos renovar o nosso seguro de vida, cada dia possamos buscar mais a Deus e ter a certeza dessa nossa salvação e a esperança que o Senhor virá nos buscar em breve. Amém. Obrigado ao Senhor por tudo e tudo te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.